Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema da atividade 4, que é o Machu Picchu, uma cidade do Império Inca. Então, além da correção, eu vou fazer uma explicaçãozinha, como eu sempre faço aqui para vocês, para que nós possamos entender um pouco a respeito disso. No sétimo ano, nós aprendemos sobre o período medieval, que é aquele período de castelos, nobres, bispos, reis, rainhas, que acontece na Europa. Mas durante o período medieval, que vai mais ou menos do século V, VI até o século XV, ou seja, um período aí de 1000 anos, mais ou menos, nós temos outras civilizações ocorrendo ao mesmo tempo em outros continentes. Geralmente, quando se ensina só uma Idade Média europeia, que é essa Idade Média dos castelos, dos feudos, etc., se passa a impressão de que não existia mais nada ao redor do mundo, que é uma mentira. Então, nas atividades anteriores, nós aprendemos sobre os impérios africanos, que ocorreram no continente africano ao mesmo tempo em que o período medieval clássico, vou colocar assim, acontecia na Europa, e agora nós vamos aprender um pouco sobre uma civilização que se desenvolveu mais ou menos nesse período, só que na América, que é a civilização do Império Inca. O Império Inca, ele é abordado, não sei se vocês conhecem um pouco naquele desenho que se chama Nova Onda do Imperador, da Disney. Aquele desenho, ele mostra uma mistura dos povos pré-colombianos, que a gente chama, que são os povos que acabam se desenvolvendo principalmente na América Central e também aqui na América do Sul, nas regiões do Chile, do México, do Peru e um pouco ali no sul dos Estados Unidos da América. Então, essas civilizações são os maias, os incas e os astecas. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os incas. Nesse desenho, A Nova Onda do Imperador, que traz uma mistura desses três, maias, incas e astecas, ele se transforma numa lhama, não sei se vocês lembram. E ele se transforma numa lhama justamente pelo fato de que o Império Inca vai se desenvolver no Peru, numa região que se chama Cordilheira dos Andes, que é uma montanha muito, muito alta. E por isso, por ser uma montanha alta, o tipo de animal que vai ser mais fácil de ser cuidado nessa região são as lhamas, porque eles têm como se fossem umas perninhas juntinhas assim, na frente e atrás. Depois procura na internet que é uma lhama, quem não tá conseguindo se lembrar. E aí por isso eles conseguem aderir a essa região montanhosa. Então, sempre que a gente for pensar em incas, a gente tem que lembrar das montanhas e das lhamas, que são os grandes símbolos da civilização Inca. Então aqui a gente vai falar sobre o Machu Picchu, que é uma cidade que foi encontrada, que é uma das grandes cidades do Império Inca, e que hoje é possível de se visitar lá no Peru. Então, é um sítio arqueológico muito importante. Então, a cidade de Machu Picchu, uma cidade construída pelos Incas numa montanha, é um dos locais mais visitados pelos turistas do mundo. Nessa atividade, nós iremos conhecer o Machu Picchu, uma cidade com mais de 500 anos de história. Machu Picchu é uma cidade desabitada que pertenceu ao Império Inca. Ela fica no alto das montanhas do centro-sul do Peru, na América do Sul. Seu nome significa Velho Pico em Quichua, a língua dos Incas, até hoje em quase toda a região dos Andes. As moradias desse sítio arqueológico provavelmente foram construídas e ocupadas do meio do século XV até meados do século XVI. É um dos poucos sítios indígenas americanos antigos que foram encontrados quase intactos. Então, gente, aqui a gente tem uma informação interessante, que lá na região dos Andes, a Cordilheira dos Andes, que são essas montanhas que eu falei para vocês que ficam no Peru e pegam um pouco do Chile também, se fala Quichua, ou seja, não se fala espanhol. No Peru, as populações, as civilizações, não só no Peru, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, etc., vão falar espanhol só após a dominação e a invasão espanhola, porque as outras regiões da América foram colonizadas por espanhóis. Nós fomos colonizados por portugueses, por isso nós falamos português. As outras regiões foram colonizadas por espanhóis, por isso as populações, principalmente nos centros, nas cidades, falam espanhol. Mas essas civilizações mais antigas falavam Quichua, que era o idioma original, igual aqui nós temos as várias línguas dentro do Tupi-Guarani. Lá era Quichua, ou seja, Quichua é o idioma que se falava no Peru antes da chegada dos colonizadores. Hoje é espanhol, certo? Machu Picchu está situada a 80 quilômetros a noroeste da cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca. Fica entre dois picos pontiagudos no leste da Cordilheira dos Andes, a 2.350 metros de altitude, e é cercada por montanhas com florestas. Machu Picchu se divide em duas partes, uma rural e outra urbana.
A parte rural ou agrícola é formada por campos em forma de degraus, chamados terraços. Os incas usavam esses terraços para cultivar alimentos como milho e batata doce. A parte urbana possui praças, templos, casas e um cemitério. Essas construções são interligadas por passarelas e por escadarias com milhares de degraus de pedra. Então, lembra que eu falei que fica no alto de uma montanha? O que são esses terraços que os incas usam para plantar? É como a montanha ela é assim, certo? Desse jeito, uma montanha, assim. Eles pegam e escavam ela de uma forma que ela tenha pedaços mais planos para poder fazer plantação. Então, assim, degraus. Por isso que ele fala em degrau, entendeu? Mas é um degrau gigante. E ali nessa região que você conseguiu deixar reta, você planta batata doce, o milho, etc., que é o que eles mais se alimentam. Então, essa ideia de terraço, de degrau, é para facilitar a agricultura, certo? Bem como se fosse uma escada, só que grande, né? A maioria das estruturas está muito bem preservada devido à boa qualidade da engenharia inca. Uma construção notável é o Templo do Sol, que era utilizado para a construção do calendário inca. Uma vez por ano, a luz do sol bate em uma abertura no centro da grande pedra. Essa pedra funcionava como uma espécie de calendário. Outra famosa estrutura é um pilar conhecido como Intihuatana, que provavelmente era usado para marcar o decorrer das estações do ano. Então aqui nós estamos vendo algumas tecnologias que eles desenvolveram para, através da posição do Sol, calcular mais ou menos a época do ano, a estação do ano e etc. É importante falar que essas civilizações pré-colombianas, os maias, incas e astecas, tinham grandes conhecimentos científicos e eram civilizações que já tinham sistemas de irrigação, de água, construções e etc. Certo? Então, eram civilizações bastante especializadas. Onde fica a cidade do Machu Picchu, gente? Na Cordilheira dos Andes. É né? Acabei de falar. Quais eram os alimentos que os incas plantavam em Machu Picchu? Eram principalmente a batata doce e o milho, que é o que eles usavam para se alimentar. Para que o tempo do sol era utilizado? Para se medir, né, como uma espécie de calendário, para se ver a estação do ano, a época do ano, etc. Eles viam isso analisando a posição do sol em um círculo que fica no meio do templo do sol. Certo? Então, aqui essa foi a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês enviam no Google Sala de Aula, tá bom?